bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem. Espero que todos estejam gozando de uma boa saúde. Bem-vindos sejam todos a este canal. Este canal que é teu, este canal que é meu, este canal que é nosso. Este canal que é dos filhos de Deus. Este canal que é daqueles que amam a Deus. Este canal que é daqueles que amam as verdades bíblicas. Bem-vindos sejam todos. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno Mac. Eu sou o teu irmão em Cristo, ministro do Evangelho da Graça de Deus, e eu falo diretamente de Moçambique, província de Tete. Estamos juntos e vamos lá, crescer na graça e no conhecimento de Deus. Bom, meus amados, como eu já havia aqui anunciado no vídeo anterior, esta semana nós vamos tratar acerca do pecado. Tá bom, meus amados irmãos? Vamos tratar somente acerca do pecado. E hoje, meus amados irmãos, o tema para essa mensagem é o seguinte. Prestem bastante atenção no tema. Olha, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Este, meus amados irmãos, é o tema para o nosso vídeo hoje. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Esse é o nosso assunto. Bom, meus amados irmãos, por favor, prestem bastante atenção para vocês entenderem isto aqui. Amados, já há algum tempo atrás, eu venho ensinando que nós, meus amados irmãos, não somos pecadores e que o pecado não existe mais. Tenho ensinado, meus amados irmãos, a todos aqueles que ouvem o Evangelho da Graça de Deus pela minha boca, pela minha pessoa, tenho ensinado que nós, meus amados irmãos, nós que nascemos depois da cruz de Cristo, nunca fomos pecadores. E ontem mesmo tivemos uma mensagem aqui no canal de que Jesus, meus amados irmãos, ele morreu apenas pelos pecados cometidos sob a primeira aliança. E não o pecado de toda a humanidade. Não essas coisas que o mundo faz hoje chamado pecado. Cristo não morreu pelos acontecimentos atuais. Cristo morreu para tirar apenas os pecados cometidos no regime da primeira aliança. Entende, meus amados irmãos? Agora, quando os crentes religiosos, aqueles que se dizem conhecedores da palavra de Deus, aqueles que se dizem conhecer mais a Bíblia, aqueles que se dizem conhecer mais o Evangelho, aqueles que se dizem estudar mais a Bíblia, meus amados irmãos, quando eles ouvem essas mensagens, quando eles escutam o que é pregado na graça, meus amados irmãos, eles tentam refutar. E com relação a esta mensagem do pecado e pecador, eles dizem o seguinte: não é verdade que nós não somos pecadores. Não é verdade que o pecado não existe mais. Porque a Bíblia, ela diz que todo aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. E pior, meus amados irmãos, que a Bíblia diz exatamente isso. Está escrito na Bíblia que todo aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Está escrito ou não está escrito? Está. Agora, por estar escrito isso na Bíblia, eles pegam essa passagem para tentar refutar a mensagem que diz que nós não somos pecadores e que o pecado não existe mais. Mas, meus amados irmãos, há que termos a mente iluminada para entendermos. Há que ter a mente de Cristo para entendermos. Não é só apontar o dedo porque você leu uma passagem na Bíblia que contraria aí uma certa pregação, então você vai com tudo para cima daquela mensagem com o texto que você leu lá. É necessário analisar perfeitamente para entender o contexto, para entender a quem se aplica, para entender o tempo em que vigorou a fala ou a passagem lá estampada na Bíblia. Entende, meus amados irmãos? Meus queridos irmãos, os crentes, eles estão lutando contra a Bíblia. Entende?
E uma das maneiras que eles acharam de lutar contra a Bíblia é usando a própria Bíblia. Nós mostramos uma passagem. Pecado não existe mais. Pecado foi aniquilado. Eles usam a mesma Bíblia, pegam um outro texto para confrontar o texto que nós já apresentamos. Mas, amados, quando eu ensino aqui, meus amados irmãos, o pecado foi aniquilado. Nós não somos pecadores. Você acha que eu ainda não li que na Bíblia está escrito que todo aquele que diz que não tem pecado é mentiroso? Você acha isso? Agora preste atenção. Com essa explicação aqui, meus amados irmãos, vocês que tentam lutar contra a Bíblia, vocês que tentam refutar as mensagens deste canal, depois desta explicação aqui, vocês ainda crerem que são pecadores? Crerem que não é verdade que o pecado não existe mais? Meus amados irmãos, não tem muito o que fazer por vocês não. Por favor, vamos ler aí a passagem usada pelos crentes religiosos para dizer: não é verdade que nós não somos pecadores. Não é verdade que o pecado não existe mais. Porque na Bíblia está escrito isto aqui. Olha aí. 1 de João, capítulo de número 1, versículo de número 8. Olha aí. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Está escrito isso aqui. E é usado isto aqui para confrontar a mensagem que diz que pecado não existe mais e que nós não somos pecadores. Mas, amados irmãos, é necessário entendermos aqui alguns pontos. Quem foi que escreveu isto aqui? João. Entende? Quem era João? Ministro da circuncisão. E esta circuncisão, este evangelho da circuncisão, era aplicado a quem? Apenas aos judeus. Está escrito sim. Se dissermos que não temos pecados, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Eu pergunto a vocês, meus amados irmãos, quando João disse nós aqui, João referia-se a quem? A toda a humanidade? Claro que não. Quando João disse enganamos-nos a nós mesmos, nós, João referia-se a ele, sendo judeu, e a todos os judeus naquela época. Por que, irmão Bruno? Porque João era ministro da circuncisão, que era o evangelho somente para os judeus. Você entende? Nenhuma pregação do apóstolo João foi direcionada aos gentios. Por quê? Porque a obra de João não era para com os gentios, mas somente para os judeus. Não, você não entendeu. Meus amados irmãos, vou repetir para você entender. Toda a pregação do apóstolo João não foi direcionada aos gentios. Foi direcionada apenas aos judeus. Porque a sua obra, a obra que João tinha da parte de Deus, era somente para com os judeus e não com os gentios. Não, vamos juntos entender isto aqui. Olha aí, Gálatas capítulo 2, versículo de número 8. Olha só o que o apóstolo Paulo ele escreveu aqui. Presta atenção para você entender. Que quando João ele disse, se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. João estava falando somente com os judeus igual a ele. E não aos gentios. Porque não, aos gentios não era aplicado o evangelho que João pregava. Preste atenção para você entender isto aqui. Pois pelo poder de Deus, Pedro foi usado como apóstolo aos circuncisos. Quem eram os circuncisos? Os judeus. Entende? Assim como eu que? Paulo, fui feito apóstolo para anunciar o evangelho aos gentios. Paulo sim, anunciou aos gentios. Todos aqueles que não eram judeus. Você entende? Agora olha o versículo de número 9. E Pedro, Tiago e quem? João. João que escreveu isto aqui. Presta atenção. Se dissermos que não temos pecado,
enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Em outras palavras, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Quando João estava dizendo isto aqui, meus amados irmãos, não estava dizendo nem para mim, nem para você e nem para nenhum gentil, mas somente aos judeus. Olha aqui. Pedro, Tiago e João, preste atenção, reconhecidos como colunas. João era reconhecido como coluna, porque o mesmo Deus a cada um de nós concedeu dons especiais, diz o apóstolo Paulo. Estenderam a mão direita a mim e a Barnabé, Pedro, Tiago e João, estenderam a mão direita a Paulo e a Barnabé, encorajaram-nos a continuar a nossa pregação aos gentios. Paulo, Barnabé, pregavam a quem? Aos gentios. Mas estes três aqui pregavam apenas, olha aí, enquanto eles, quem? Pedro, Tiago e João, enquanto eles prosseguiram sua obra para com os judeus. Você entende que a obra que João tinha da parte de Deus era somente com os judeus e não com os gentios? Amados, olha aí. Encorajaram-nos, diz o apóstolo Paulo, a continuar nossa pregação aos gentios. Paulo pregava aos gentios. Paulo era apóstolo dos gentios. Paulo era ministro do evangelho da graça, pregado aos gentios. Enquanto que Pedro, Tiago e João, meus amados irmãos, a sua obra era com os judeus. Então, quando João ele escreveu, se dissermos que não temos pecado, João não estava falando com toda a humanidade. Não estava, não. Estava falando somente com os judeus. Por quê? Porque a sua obra era com os judeus. Não, você entendeu isso? Você entendeu? Ou ainda vai questionar, ou ainda vai tentar refutar, ou ainda vai tentar jogar pedra, ou ainda vai tentar contrariar. Você entendeu ou você não entendeu que Pedro, Tiago e João, a sua obra era com os judeus e não com os gentios? Com os gentios, Deus deixou a responsabilidade para quem? Para Paulo. E a revelação que Paulo tinha, Pedro tinha, Tiago tinha, João tinha? Claro que não. Você entende isto? Amados irmãos, aquilo que Paulo pregava, até Pedro não entendia. Só para você ter ideia da diferença do evangelho que eles pregavam. Só para você entender, meu amado irmão, da diferença das coisas que eles pregavam. Aquilo que Paulo pregava, até Pedro não entendia algumas coisas. Você entende isto, meu amado irmão? Querido, João era reconhecido como coluna. E a sua obra era apenas com os judeus. Quando ele disse, aqueles que dizem que não têm pecados são mentirosos. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Nós quem? Ele, João, com todos os judeus daquela época, porque estavam vivendo sobre a circuncisão ainda. O templo lá em Jerusalém ainda estava de pé. E o templo ainda estando de pé, meus amados irmãos, os preceitos da lei judaica naquele tempo ainda eram exercidos pelos judeus. Você entende isto? Mas com a destruição do templo no ano 70, acabou tudo. A lei física foi abolida para sempre. Você entende isto? Cristo morrendo na cruz do Calvário, a lei espiritual, Cristo já tinha aniquilado, mas com o templo de pé lá em Jerusalém, ainda vigorava os preceitos da lei de Moisés. Você entende isto? É por isso que os apóstolos da circuncisão, eles ainda pregavam este evangelho circunciso, este evangelho aos circuncisos. Quando João ele disse, se dissermos que não temos pecado, João não estava incluindo eu e você. E a nenhum gentil. João, quando disse, se dissermos que não temos pecado, João falava apenas com os judeus. Por quê? Porque a sua obra era apenas com... Deixa eu ver aí. Prosseguiram
a sua obra com os judeus. Você entendeu isto aqui? Mas é tão simples de entender isso. Eu não sei porque que vocês ainda lutam contra a Bíblia. Amados, Pedro, Tiago e João, reconhecidos como colunas, porque o mesmo Deus a cada um de nós concedeu os dons especiais, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé, encorajaram-nos a continuar nossa pregação aos gentios, enquanto eles prosseguiram sua obra. Com quem? Com toda a humanidade? Não, com os judeus. Era apenas com os judeus, meus amados irmãos, que era a sua obra. Pedro, Tiago e João, entende? Quando ele escreveu aí, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, este nós incluía ele, João, com todos aqueles a quem a sua obra era aplicada. Entende, meus amados irmãos? João, quando disse enganamos a nós, o nós referia-se a ele e a todos aqueles com quem era a sua obra, que eram os judeus, e não toda a humanidade. Você entendeu isto? Eu espero que tenham entendido isto. Agora, próxima mensagem. O salário do pecado é a morte. Se o salário de pecado é a morte, e você explica, irmão Bruno, que o pecado não existe mais, por que as pessoas ainda morrem? Pergunta número 22 da nossa série. Estamos juntos e até o próximo vídeo. Não falte, um grande beijo e tchau, tchau.